Mais de 45 milhões de pessoas no país têm algum tipo de deficiência. Representam 24% da população e, ao longo dos anos, conquistaram o direito de ter acesso irrestrito à informação e mobilidade. Na teoria funciona, mas na prática ainda são muitos os desafios para fazer valer a legislação. Nesta semana, o repórter Justiça abre espaço para discutir a acessibilidade. Você vai saber o que determina a lei sobre o assunto, as políticas públicas que garantem igualdade de direitos e a importância dos meios de comunicação nesse processo. Basta olhar ao redor para comprovar que vivemos na era da informação. Na televisão e no rádio é grande a variedade de programas. As TVs a cabo oferecem as mais variadas opções 24 horas. São milhares de publicações impressas em circulação, entre jornais e revistas. Com a chegada da internet, aí nem se fala. Além de quantidade, contamos com velocidade. E ter acesso a toda essa informação não pode ser privilégio só de alguns. O artigo 5º ele fala que a todos é assegurado o direito de acesso à informação. Tanto informações de caráter pessoal, ou seja, sobre a própria pessoa que busca aquela informação, como também informações de interesse coletivo ou de interesse geral. Isso está previsto lá no artigo 5º, inciso 33, que prevê, inclusive, que essas informações elas devem ser prestadas pelos órgãos públicos no prazo previsto em lei, sob pena de responsabilização do agente que negar o acesso a essa informação indevidamente. E se a pessoa tem alguma deficiência que a impeça de ver ou escutar? E são muitas no Brasil nessa situação. Segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010, eram mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Representavam 23,9% da população. Entre eles, mais de 500 mil são completamente cegos e quase 350 mil completamente surdos. Uma população que precisa de adaptações para conseguir ter uma vida normal, mas que muitas vezes esbarra na falta de recursos que garantam a acessibilidade. É que se omite de, por exemplo, numa placa de informação de um determinado bem tombado, não colocar informações em braille. Esse é um problema grande no Brasil, porque a legislação sobre proteção à pessoa deficiente é uma legislação de competência concorrente. O que é que isso quer dizer? Não é só a União que faz esse tipo de lei. Uma iniciativa de 15 ministérios tem o objetivo de colocar em prática ações que facilitem cada vez mais a vida de quem tem limitações. É o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Viver Sem Limite. Trata-se de uma ação integrada para garantir oportunidades iguais a todos. Além disso, em 2003, vários países assumiram um compromisso durante a Convenção da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre os direitos das pessoas com deficiência. O plano vem trazer uma articulação entre os ministérios para que os recursos federais existentes sejam gastos nessa perspectiva de cumprir a convenção, nessa perspectiva de garantir a equiparação de oportunidade e na perspectiva de garantir autonomia para as pessoas. Um exemplo de ação inclusiva é o ensino da língua brasileira de sinais, Libras. Desde 2005, o Decreto 5.626 determina que ela seja disciplina obrigatória no currículo de formação dos professores. Wanderson, 21 anos, deficiente auditivo, conseguiu um emprego nesta farmácia em Brasília, onde dá um jeito para se comunicar com os colegas. As mímicas são essenciais na conversa. O rapaz concluiu o ensino médio no ano passado e, durante a educação básica, contou com um tradutor de Libras. Está prestes a terminar o curso de espanhol. E olha como são as aulas. Sejam bem-vindos. Ana, professora de Wanderson, topou o desafio de ensinar espanhol para estudantes com deficiência auditiva. Teve pouco tempo para dominar a Libras. Na verdade, é um aprendizado diário se comunicar com a turma. Eu foco muito na questão da leitura, que eu acho muito importante, né? É o que eles talvez encontrem mais na vida. Ler revista, ler internet, ler jornal, uma prova que eles precisam fazer de um vestibular, né? E também a escrita.
né? Até porque muitos se comunicam, eles têm amigos de fora também. Então, eles têm amigos na Argentina ou na Colômbia e também de associações de surdos. E se a aula é de espanhol, nada melhor do que aprenderem juntos sobre a língua de sinais utilizada na Espanha. Boa tarde ou buenas tardes. Eu pesquiso muito na internet, às vezes chega a demorar 3 horas para encontrar um vídeo, porque eu tenho que saber exatamente assim, a origem, de que lugar é aquele sinal, porque os sinais mudam. Não adianta dizer sinal em espanhol, mas espanhol de onde? De Madrid, de Barcelona, de, né, Jaén, da Argentina, da Colômbia, né? Então, entre esses dados já muda um pouco, imagina assim entre os países. Leidiane quer encontrar neste espaço a realização profissional. Ela estava falando assim que é muito diferente a língua de sinais, né, no espanhol como no português. Mas então ela falou que ela precisa, né, do apoio do professor, que ajuda, né, ter o apoio do professor com a língua de sinais. Ela acha que vai ajudar para o mercado de trabalho, sem ter aprendido espanhol. Ela acha que vai fazer diferença, sim. O espanhol em Libras é uma diferença e tanto para Wanderson, que logo quer viajar para o exterior. Ele gosta muito de espanhol, gosta muito de estudar Libras. Ele gosta muito de estudar aqui no CIL. Que no futuro ele quer viajar para a Argentina, né? Talvez ele vá no ano que vem. Então, que bacana. Então ele já tem um contato na Argentina, né? Já se comunica com o surdo lá e por isso ele gosta muito de estudar o espanhol aqui no CIL. Mas Wanderson reclama. Fora de sala de aula, o acesso à informação é limitado. Na hora de assistir televisão, por exemplo, sem a tradução... Ele acha difícil ler jornal. Então ele vê a televisão e chuta o que está acontecendo. Ele imagina o que está acontecendo, mas ele não entende muito, não. Ele não gosta de novela, ele não gosta muito... Ele gosta de filme. Gosta mais de filme. Entende? Porque tem legenda. Desde a década de 80, que paulatinamente se vem fazendo legislações para garantir o acesso físico e a informação das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, isso vem sendo feito, isso vem sendo gradativamente conquistado, embora ainda haja realmente muita coisa a fazer, talvez nem tanto em termos de legislação. As leis que a gente tem já são muito boas. O problema agora, o desafio agora é a efetivação delas, quer dizer, como colocar essas leis em prática. A seguir, o papel dos meios de comunicação para garantir o acesso de surdos e cegos à informação. Você vai conhecer as tecnologias do Closed Caption e a audiodescrição que auxiliam na compreensão de quem é portador de necessidades especiais. Eu volto depois do intervalo. Até já! Imagine que você não pode enxergar, mas quer compreender exatamente o que acontece durante o telejornal ou seu programa de entretenimento favorito. Até então, quem tem algum tipo de deficiência visual se limitava a ouvir a programação televisiva. Mas e quando há apenas imagens e nada de som? Hoje é possível saber com mais detalhes o que acontece na tela da TV. A audiodescrição, uma exigência legal voltada aos deficientes visuais, usa recursos eletrônicos para áudio para detalhar o que acontece no programa. A gente mostra agora como funciona essa tecnologia. Abertura. Grafismo com vários prédios surgindo do chão. Telas azuis e vermelhas com objetos representando o jornalismo e a comunicação. Aparece o título: Repórter Justiça. Os detalhes narrados ajudam quem não pode enxergar a imaginar o que passa na televisão. A audiodescrição é uma exigência legal voltada principalmente para deficientes visuais. Ela foi instituída no Brasil em 2006, né, através de uma portaria do Ministério das Comunicações, a 310, e ela foi sucessivamente editada e em 2011 ela começou a ser exigida. Então, a partir de 1º de julho de 2011, nós temos as 2 primeiras horas de obrigatoriedade de transmissão com audiodescrição.
né? O programa já tem que vir com a audiodescrição e tem que ser transmitido para que as pessoas possam usar o recurso. Todas as concessionárias e permissionárias que trabalham com TV digital têm a obrigação de usar a audiodescrição. Na TV Justiça, 2 programas contam com o recurso, o Repórter Justiça e o Meio Ambiente por inteiro. Pelo menos 4 horas das transmissões semanais serão com audiodescrição. E o Ministério das Comunicações quer ainda mais. Pretende, na próxima década, ampliar a obrigatoriedade para 20 horas semanais e já está fiscalizando o cumprimento da portaria. A gente passa a ter todas as penalidades cabíveis, né, por desrespeito a qualquer item da concessão. Também a audiodescrição passa a ser motivo, né, de sanção, caso não seja cumprido. E para que o recurso seja disponibilizado, os filmes ou programas são roteirizados levando em conta os elementos visuais. O texto é lido nesta cabine e depois inserido no intervalo dos diálogos. Expressões faciais e corporais, efeitos, figurinos, tudo é incluído durante a narração. Elementos essenciais à compreensão da cena. Você tem que ser muito fiel às ações e ao que acontece. Então, assim, o homem para de fazer a barba. Se ele faz cara de assustado, por exemplo, às vezes é uma interpretação minha. Então, às vezes, em vez de cara de assustado, eu digo que ele olha com olhos arregalados. Porque, de fato, o que ele fez é arregalar o olho. Um filme com 2 horas, por exemplo, exige 1 dia e meio de serviço entre roteiro, gravação, em estúdio e montagem. O trabalho do locutor na audiodescrição é uma janela de oportunidades e uma ferramenta poderosa de inclusão. Esse recurso é sim um recurso de equiparação de oportunidades para todas as pessoas com deficiência visual. Mas também já existem pesquisas que a audiodescrição facilita o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, de pessoas com dislexia. Então, é um recurso e todas as pessoas com deficiência visual que já experimentaram, né, têm se manifestado com muito entusiasmo de que pretendem, precisam e querem a audiodescrição em todas as atividades. Mas a narração não é o único recurso utilizado para permitir o acesso à informação a quem tem alguma deficiência. Quem acompanha a programação da TV Justiça já deve ter percebido essa legenda que aparece na tela. Basta um clique no controle remoto. Também chamado de legenda oculta, o Closed Caption permite que deficientes auditivos possam ler e entender o conteúdo falado, além da transcrição de alguns sons. Seja no Saber Direito ou no Justiça em Foco, ela está ali. Ao todo, são 13 programas produzidos pela TV Justiça, além das 2 edições do Jornal da Justiça e das sessões plenárias. Todos com legenda. Em 2010, mais de 9 milhões de pessoas tinham algum grau de deficiência auditiva no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A norma de número 15.290 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, regulamenta as leis 10.048 e 10.098 de 2000, que garantem acesso à informação às pessoas com deficiência auditiva, visual e cognitiva e determina o uso de recursos como Closed Caption. Neste caso, a exigência é que as emissoras disponibilizem 8 horas do recurso na transmissão, 4 pela manhã e 4 à noite. O convívio com a língua é fundamental para você evoluir educacionalmente, né, profissionalmente, tudo isso. Sem esse recurso, não adianta. As letras vão aparecendo na tela ao vivo simultaneamente à transmissão. Chegam juntas na casa do telespectador. Isso é possível graças ao sistema de estenotipia eletrônica. O nome parece complicado, por isso é preciso conhecer um pouco da técnica e da máquina. Olhando assim, ela lembra até uma antiga máquina de escrever. A diferença está na quantidade de teclas e na ausência de consoantes e vogais gravadas nas peças. Imagine que nós temos desse lado esquerdo todas as consoantes de começo de uma palavra. A gente chama as consoantes iniciais. Do lado direito, nós temos as consoantes finais. E aqui nos polegares, nós temos as vogais. Então, se eu vou escrever uma palavra casa, eu pego um K inicial, eu pego um A, um S final e um asterisco que vai dar o feminino. E num toque só, eu vou fazer a palavra casa. O sistema segue as teorias brasileiras de estenotipia informatizada. É uma espécie de casamento entre fonemas digitados e a tradução do texto feita pelo computador. É necessário ter velocidade e precisão na escrita. A gente escuta como o telespectador escuta em casa. A gente trabalha com fone de ouvido, como vocês puderam perceber,
e a gente assiste como telespectador, assiste e vai fazendo ao vivo. Se errar, o telespectador vê. A gente tem uma margem de erro de 2%, né? A gente tem que acertar 98%. Para você ter uma noção, a cada 100 palavras a gente tem direito a errar 2. São 200 palavras por minuto e uma precisão de 98% de acertos. Os profissionais da área comparam a máquina a um instrumento musical. É treino, treino, treino. Então a pessoa pode ter uma habilidade, ter um conhecimento. Se ela não ficar na máquina sentada 4 horas por dia ali treinando, fazendo repetição, né? Igual instrumento, né? Não tem milagre. As legendas ocultas não beneficiam apenas deficientes auditivos. Você está numa academia, você está querendo ver o jornal e você não escuta, porque tem um barulho das máquinas, na esteira e tal. Você está lendo lá o texto, você está apreciando, no restaurante, no hospital, em várias áreas, né? Por exemplo, você vai assistir jogo de futebol no bar, é uma loucura, ninguém escuta nada. Depois um pedacinho tal acompanhou. No próximo bloco, a gente fala de oportunidades, iniciativas que garantem a inclusão de deficientes à sociedade. Os detalhes depois do intervalo. Até já! Quem tem algum tipo de deficiência auditiva ou visual não está condenado ao isolamento. O trabalho de voluntários, empresas e instituições do governo permite uma maior participação dessas pessoas na sociedade. E quem pensava que a vida estava limitada encontra razões para sair de casa e vencer os desafios. A foto recebeu um acabamento especial, alto relevo. O recurso permite às pessoas que não enxergam perceberem a imagem. A exposição foi montada no Supremo Tribunal Federal, uma iniciativa do programa STF Sem Barreiras, que desenvolve ações de inclusão no tribunal. E um detalhe interessante, as fotos foram tiradas por alunos deficientes visuais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de São Paulo e servidores do STF, que fotografaram de olhos vendados. Ainda há no senso comum uma associação de deficiência, à limitação, à ineficiência. Antes da gente falar em deficiência, a gente tem que falar em habilidades, em competências. Acho que esse que é o objetivo. Esse trabalho atingiu um pequeno número, a gente espera que a exposição atinja um número muito maior, mas é fundamental que todos passem por essa sensação de, no momento, perder a visão ou não ouvir, para poder entender melhor o outro, né? Todos somos deficientes, eu para cantar sou horrível, né? Então, o que a gente pode aprender com a diferença? É muito rico ter a diferença num ambiente como aqui o STF. E no momento em que se fala tanto em inclusão digital, no caso dos deficientes visuais, o desafio é ainda maior. E não é só facilitar o acesso ao equipamento e ensinar a navegar. Você já ouviu falar em política de acessibilidade na internet? Por exemplo, o internauta pode aumentar e diminuir a letra, alterar a cor, utilizar recursos para facilitar a localização dos espaços a serem clicados, escolher um contraste que permita ver melhor as letras, além de utilizar programas de leitura de tela que passam por textos e imagens e sintetizam a fala, ou seja, lê o que está no monitor. E se na internet os recursos são disponibilizados, fora do mundo virtual, muitas vezes são os voluntários que prestam esse apoio. Encontramos seu Nivaldo em Taguatinga, a 21 quilômetros do centro de Brasília. Na cidade, infraestrutura urbana para garantir mobilidade de deficientes visuais é precária. Seu Nivaldo nos convidou para a caminhada que faz diariamente até a biblioteca em que trabalha. Padronização das ruas e calçadas ajudaria, além da consciência das pessoas. Motoristas respeitam? Respeitam. A maioria deles respeitam. A maioria. Mas já passou por alguma situação de algum mal educado? Ele está no sinal e eles vão parar. E aí? Só ouviu o barulho quando ele passar? É você se locomover numa cidade como Taguatinga e você ir numa repartição. Conseguir entrar na repartição não é muito fácil. Por quê? Devido a não ter uma coisa assim, um preparo para você chegar e identificar, você tem que estar perguntando como que eu chego ali, como que eu chego em determinado lugar, tem que estar perguntando às pessoas. A gente parou numa avenida, que é uma avenida comercial da cidade de Taguatinga, há uma faixa de pedestres, a gente vai apertar o sinal porque aqui há sinal sonoro. Então é uma forma de garantir a segurança para a pessoa que tem
deficiência visual e os carros vão parar, aí sim a gente pode atravessar com segurança, né, seu Nivaldo? Assim pode. Todas deveriam ser assim? Todas deveriam ser assim. Agora, isso é maioria ou minoria? Já está tendo vários na cidade já. Nessa aqui já tem 3 sinais já. Ó, a bengala encontrou aqui um obstáculo, né? Nossa caminhada segue até a Biblioteca Dorina Noil. Ela foi fundada em 1996 para atender deficientes visuais. Tudo aqui é pensado para que haja inclusão dessas pessoas. A principal preocupação nossa aqui na biblioteca é promover a inclusão social desse deficiente. A hora que percebemos que ele está incluído socialmente, a leitura braille é oferecida, a alfabetização braille, a informática, né, muito utilizada aqui também. Então, primeiro a gente vê a real necessidade do deficiente, porque ele quer primeiro incluir socialmente. E a biblioteca permite isso. Mas a rotina não é nada fácil. Falta funcionários, falta tudo, mas pessoas dedicadas aqui tem, começando dos funcionários e dos inúmeros voluntários. O ser humano aqui é o material mais precioso, é o bem mais precioso. E a gente que não tem a deficiência aprende todo dia com eles, todos os dias, a valorizar a nossa própria vida e não ter a deficiência. A gente agradece a Deus todos os dias. O espaço é pequeno, 3 salas divididas entre a área de livros, administração e este de convivência. Aqui é onde ocorre um dos mais importantes trabalhos da biblioteca. Os livros feitos à tinta de autores brasilienses que nós não temos ainda em braille, são feitos aqui na biblioteca, na própria impressora braille. Ele perdeu a visão, mas a mente dele está preservada, ele pode aprender. E aprende. Desde que chegou à biblioteca, seu Nivaldo já mudou em muito o nível de instrução escolar. Aprendeu braille em 3 meses, quando a maioria das pessoas leva mais de 1 ano. Depois fez curso de aperfeiçoamento. Está concluindo o ensino médio, mas vai continuar estudando. Sociologia. Por quê? Porque eu gosto da matéria. Quando eu vi a matéria, eu apaixonei pela matéria. Aí, terminando o curso, o senhor pretende fazer o quê? Ou ser professor, ou trabalhar na área. Seria meu plano. Junto com os estudos, acumula o trabalho de instrutor. É voluntário na biblioteca e ajuda outros cegos. Por exemplo, estou com uma aluna aqui de baixa visão. Ela está submetendo o braille devido a não ter como ampliar o material para ela, porque ela podia ler uma fonte uma letra grande, né, uma fonte grande, mas devido a não ter recursos nas escolas, não ter como fazer isso, é um material caro, porque, veja bem, você vai fazer uma apostila ampliada, é grande demais, gasta muito papel e muita tinta, fica inviável. O aposentado perdeu a visão aos 30 anos depois de sofrer um acidente de trabalho. Chegou a pensar que a vida tinha terminado porque não saía de casa. Quando descobriu a biblioteca, viu um mundo diferente se abrir não diante dos olhos, mas com ouvidos e mãos apuradas e treinadas para enxergar de outra forma. Porque antes eu estava em casa, não fazia nada, e devido a ter recebido um atestado de inválido, então para mim tudo já tinha terminado. Quer dizer, eu não esperava mais nada, o que eu ia fazer, né? Então, mas no decorrer do tempo, através de um amigo, conheci a biblioteca Braille e chegou aqui, mudou completamente a vida. Realmente a autoestima muda completamente. A vontade de viver, a vontade de aprender, né? A socialização, a integração dele com os pares agora, que conhecem pessoas com deficiência, e aí eles começam a ter uma vida social, né? Começam a ter vontade de sair de casa, de conhecer coisas novas, de voltar a aprender, voltar a estudar. Quantos com mais de 50, mais de 60 anos voltaram a estudar? Então eles retomam de um ponto que às vezes você fala assim, mas voltaram a estudar para quê exatamente? Porque estão vivos, porque eles querem estar
na sociedade como um ser humano comum. Ainda falta muito, mas começando de cima, do poder público mesmo, das políticas públicas, muita coisa pode melhorar. E eu vejo grandes perspectivas nisso. A gente nota que o pessoal está começando a acordar para a inclusão e promovendo políticas. A inclusão pode começar também em casa, no dia a dia, com pequenas mudanças de atitudes. O Repórter Justiça fica por aqui. Escreva para a nossa equipe, conte o que você achou sobre o programa e mande também as suas sugestões. O endereço é repórter.justiça, sem cedilha, @stf.jus.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!